Comunicando Direito. Apoio Cultural. Estilo Pisos. Pisos laminados e vinílicos, rodapés e acessórios. Mão de obra própria, entrega imediata. Estilo Pisos, Avenida Sertório 4500, fone 3362 1818, Porto Alegre. Artes Pedras. Marmoraria focada em qualidade e atendimento personalizado, com o portfólio mais completo da região. Artes Pedras, Avenida Sertório 4500, fone 33 61 27 27, Porto Alegre. La Provence Móveis. Móveis planejados sob medida. Marcenaria moderna de alto padrão e excelente acabamento. Melhor custo-benefício da Zona Norte de Porto Alegre. Avenida Sertório 4500, telefone 4061-9746. Hotel Fazenda Vale Real. Venha passar o fim de semana em meio à natureza, em ambiente familiar. Fone 54 32 87 11 25, Caxias do Sul. Soster Imóveis. Avenida Assis Brasil 4990, sala 201. Olá, amigos, estamos entrando no ar com mais um programa Comunicando Direito. O programa Comunicando Direito vai ao ar todos os sábados, às 20 horas e 30 minutos, na G Sul TV, canal 6 da NET. Como de costume, sempre trazemos alguma autoridade, alguma pessoa de notório saber jurídico aqui no nosso programa, que sempre trazendo elementos para a nossa advocacia. Hoje não poderia ser diferente, estamos aqui, saudando então o nosso colega advogado, brilhante advogado, Dr. Paulo Petri, representante do movimento OAB em Frente de oposição à atual gestão. Dr. Paulo Petri vem trazer aí falar um pouco do processo eleitoral que vai se desencadear logo em seguida na OAB aqui do Rio Grande do Sul e na OAB Federal. E trazer elementos aí para poder trazer novos comentários, novas divulgações deste movimento e, enfim, vamos conversar um pouquinho com o Dr. Paulo Petri. Dr. Paulo Petri, muito prazer, saúdo aqui aos nossos telespectadores e vamos dar um início à nossa conversa, nosso bate-papo. Olá, Carmona, obrigado pelo convite, aos amigos e amigas que nos assistem em casa. De fato, estamos começando esse movimento OAB em Frente, no sentido de retomada da OAB e do seu papel histórico esse que a OAB sempre exerceu na sociedade brasileira, sempre esteve ao lado das grandes lutas, das grandes batalhas da história brasileira, em defesa da sociedade, e que, infelizmente, no último período nós viemos assistindo um enfraquecimento da OAB e das suas funções institucionais. Nos parece uma sensação de que a OAB ou não participa dos grandes debates nacionais, dos grandes temas que afligem a nação, ou quando participa de uma forma muito protocolar, ou ainda participa de forma intempestiva. E, nesse sentido, diversos exemplos e diversas situações aconteceram que nós vamos poder debater e explicitar um pouco mais aí ao longo da nossa conversa. Doutor Paulo, o movimento, poderia nos falar um pouco assim como surgiu essa ideia deste movimento, como foi desencadeado, assim, os advogados chegaram a este consenso de fazer uma oposição? Como é que nasceu este movimento? Na realidade é o seguinte, Carmona, existe
total esgotamento da atual direção da OAB. A OAB do Rio Grande do Sul hoje ela é dirigida pelo mesmo grupo há 12 anos. E é muito tempo. As pautas foram vencidas, né? Já não tem mais a oxigenação necessária, não tem a alternância de poder necessária, né? Não tem, sobretudo, uma preocupação com aquele advogado e aquela advogada que está na ponta, que está no exercício cotidiano da advocacia e que faz essa estrutura da advocacia girar e essa estrutura da advocacia acontecer. Essa fragilidade, né, e essas pautas que a OAB deixam de enfrentar motivaram com que muitos colegas estabelecessem realmente um canal de diálogo, de debate, no sentido de oferecer uma proposta alternativa à atual gestão da OAB. Veja você o que aconteceu ontem. Né? Ainda ontem, no Conselho Federal da OAB, foi pautado um debate sobre a participação feminina nos quadros de direção da OAB. Porque hoje, embora as colegas advogadas sejam quase a metade da advocacia, elas são completamente subjugadas dos espaços de representação. A representação feminina é muito baixa, a representação feminina é muito pequena. Foi realizado esse debate no Conselho Federal da OAB para que fosse aprovada uma cláusula onde fixasse 30% de participação das mulheres nos quadros de direção, nos conselhos e nas comissões. Mas veja a surpresa. Foi aprovada essa iniciativa só para o ano de 2021, para a gestão que toma posse no ano de 2022. Esse é um debate que precisa acontecer agora. E, infelizmente, também os nossos representantes atuais no Conselho Federal da OAB votaram a favor dessa proposta, de que as mulheres passassem a ter 30% de representação somente no ano de 2022, depois da eleição de 2021. Mesmo que hoje sejam quase a metade das advogadas, do conjunto de advogados e advogadas do nosso estado, e provavelmente a partir do ano que vem serão a maioria dos quadros dos advogados. Essa representação, essa discussão, ela precisa ser discutida agora. Ela precisa ser resolvida agora. A participação feminina é um debate que tem que acontecer nesse momento. A atual direção da OAB tem 5 cargos de direção, tem apenas uma mulher. O Conselho Federal são 6 cargos, 3 titulares e 3 suplentes, apenas uma mulher. Isto é uma subrepresentação. Por isso que o nosso movimento, o movimento OAB em Frente, tem como princípio basilar, e é o primeiro princípio estratégico da nossa atuação, e assim nos apresentaremos para a eleição de novembro, é a partir da constituição de uma chapa paritária. Não só 30% de participação feminina, mas uma participação que expresse efetivamente o número de colegas que hoje compõem a classe, que é a metade dos advogados e das advogadas do nosso estado. E assim nós nos apresentaremos. Por quê? Porque esse debate não pode mais ser prorrogado. Existem alguns debates que não podem mais serem empurrados para frente, e a participação feminina não pode ser prorrogada para 2022. Porque sabe o que pode acontecer? A próxima gestão pode ser uma gestão exclusivamente masculina, como é o quadro da OAB hoje. Hoje a OAB do Rio Grande do Sul, ela tem um perfil predominante, ela é preponderantemente masculina, ela é preponderantemente de um homem de meia idade, e ela é preponderantemente composta por homens brancos. Esta não é mais a fotografia da OAB, nem do Rio Grande do Sul e nem do Brasil. Hoje existem muito mais mulheres nos quadros da advocacia, existem muito mais negros nos quadros da advocacia, existem muito mais a comunidade LGBT nos quadros da advocacia, e existem muito mais idosos nos quadros da advocacia. E esses espaços, e muito mais jovens, evidentemente, nos quadros da advocacia. E essas representações não se expressam na vida real do Conselho, e essa postura precisa mudar, e precisa mudar agora. Doutor, eu até me causa estranheza uma situação dessa da OAB apenas neste momento está discutindo, e
por isso essa estranheza, porque me parece que na lei eleitoral isso já há muito tempo já é consignado que as mulheres têm que participar, né, dos pleitos, seja municipal, federal, estadual, em um determinado percentual. Tem alguma explicação para uma discussão tão tardia para isso? Na minha avaliação, é o que eu chamo de a OAB, ou pelo menos a sua atual gestão, ter o seu prazo de validade vencido. O nosso estatuto ele é de 1994. É de outra época, é de outro tempo. Os tempos mudaram, a sociedade mudou, a OAB precisa mudar também. E isso não vem acontecendo. Tu citaste com muita propriedade a questão do espaço reservado às mulheres nas eleições gerais, né? Quando foi feito esse tipo de política afirmativa, é comprovado que aumentou o número de mulheres nos espaços de representação na política. E, infelizmente, ainda são muito baixos. Que sinal péssimo a OAB dá para a sociedade de prorrogar uma discussão como essa para o ano de 2022. Sim. Ao sabor do dirigente que lá estiver naquela época, porque isso depende de uma regulamentação interna que pode facilmente ser modificada, né? E pasme, hoje pela manhã eu fui assistir a notícia do Conselho Federal e estava lá o presidente e outros presidentes se regozijando como se isso fosse uma grande vitória, uma grande conquista. Isto não é uma grande conquista. Isso é uma derrota para as mulheres, é uma derrota para o conjunto da advocacia. Que não seja discutida a participação feminina agora, nessa eleição, que seja só uma recomendação. Nós só estamos privilegiando que as mulheres, mais uma vez, exerçam um papel de coadjuvante. E tem uma colega de Brasília que fez a sustentação oral nesse tema no Conselho Federal e ela usou uma expressão que eu acho que deve ser reproduzida aos quatro ventos. Ela disse: nós estamos cansadas de sermos plateia. Nós estamos cansadas de sermos plateia. Ou seja, as mulheres não podem mais ser observadoras do processo político que é desenvolvido da OAB e das decisões que são tomadas na OAB. A OAB do Rio Grande do Sul reproduz esse tipo de estereótipo. E é esse tipo de estereótipo que tem que ser transformado agora. É neste momento que nós dizemos que tem que seguir em frente. Porque a OAB em frente, ela tem duas perspectivas. Uma é a perspectiva de seguir em frente em relação a uma direção que já está colocada há 12 anos. Na época que essa direção assumiu, não existia smartphone. Não existia 3G. Né? E hoje a classe não é ouvida e consultada para absolutamente nada. Então já passou o tempo da OAB. É preciso seguir em frente. E ao mesmo tempo é preciso enfrentar os grandes dilemas da advocacia. E um dos grandes dilemas da advocacia que nós temos é a questão da representatividade. A representatividade feminina, através da construção de uma chapa paritária nos espaços de direção, a representatividade dos negros e negras, que pautam, por exemplo, e já pautaram na atual gestão da OAB e não tiveram êxito, que se fizesse um censo da advocacia negra. Sequer se tem uma noção de quantos advogados negras e negras existem hoje no nosso estado. Nós não se tem uma noção do tamanho da comunidade LGBT e não se tem uma noção do número de idosos na advocacia. Isso precisa mudar e esses temas precisam ser enfrentados. É complicado, né? Porque a OAB, na verdade, ela é uma entidade que muitos respeitam e muitos têm essa voz da OAB como, digamos, o eco do que está acontecendo na sociedade, né? Então, se a OAB vai àquele encontro, por exemplo, nas eleições gerais com relação à representatividade das mulheres, logicamente se entende que a OAB é favorável a isso. Normalmente é o que a gente espera da OAB, mas me parece que não é esse o caminho que tomou a OAB. E, doutor, quantos advogados hoje no Rio Grande do Sul a OAB estão inscritos? Tens uma ideia? Essa é uma questão interessante. Nós temos uma ideia
empírica, né, de que deve gerar em torno de 70, 80 mil advogados ativos. Por que eu falo que é uma ideia empírica? Porque a OAB tem uma postura bastante contraditória, né, para dizer o mínimo, né, que é exigir algumas coisas que ela mesma não pratica. Então nós somos os primeiros a ir a público, a ir à rua e exigir transparência, a criticar os nossos dirigentes políticos. Mas na OAB não existe transparência. E transparência eu não estou falando só no aspecto financeiro, que é um aspecto importante, Carmona. A OAB é uma entidade que no ano de 2017 teve um orçamento de 104 milhões de reais. Nossa! 104 milhões de reais. Você que está em casa, este é o orçamento da OAB do Rio Grande do Sul. Um orçamento maior do que o município de Rio Grande. 104 milhões de reais. E nós não sabemos de que forma que é aplicado. E veja bem, nós estamos numa época no Brasil que falar em dinheiro parece que está falando de corrupção. Não é isso que eu estou falando. Pelo contrário. Eu acho que os dirigentes da OAB são pessoas sérias, são homens sérios, são homens corretos. Mas não tem transparência no uso desse gasto. A gente não sabe se esse valor que existe, ele é entregue para o advogado na ponta de forma proporcional. Porque a OAB tem um orçamento rico, as instalações da OAB são ricas. Permite que os dirigentes da nossa entidade viajem o estado todo, fazendo se sabe lá o quê. Mas, ao mesmo tempo, a classe, o advogado está empobrecido. Hoje eu conversava com um colega que foi até o meu escritório para me conhecer, porque sabia que nós estávamos montando um movimento de oposição, e o colega compartilha o trabalho dele como advogado com o trabalho de motoboy, que é uma profissão digna, evidentemente, mas existem colegas dirigindo aplicativo para complementar a renda. Então a OAB não pode ter uma das anuidades mais caras do Brasil, enquanto nossos advogados e advogadas estão empobrecidas. E quando eu falo que a OAB tem um problema de como se dá o trato democrático da sua entidade, e a figura e a posição da OAB na crise democrática que o Brasil enfrenta, né, através da sua ineficiência ou da sua ausência dos grandes debates, como, por exemplo, a reforma trabalhista, que a OAB se quedou silente em relação à reforma e aniquilou um setor inteiro da advocacia, que vem sofrendo cada dia mais com o exercício da advocacia, e agora intempestivamente promove uma ADIM no Supremo Tribunal Federal em relação à liquidação do pedido da inicial, que nós não sabemos se existe a tranquilidade hoje no Supremo para apreciar uma matéria desse tipo. A exemplo do que aconteceu recentemente no julgamento do Supremo sobre a terceirização, e aí propõe uma matéria desse tipo que, a depender da forma com que o Supremo enxergue isso, precariza ainda mais o trabalho do advogado trabalhista. Ou seja, quando participa de um debate, participa intempestivamente, sem saber o resultado. E aí vai enfraquecendo ainda mais a atuação dos advogados. Assim, eu gostaria até de complementar uma questão assim que me chamou a atenção da OAB, assim, e não é só para uma questão de crítica, mas eu acho que até é um alerta, né? A questão da reforma trabalhista, realmente, né? Eu acho que a OAB, ela tardou, ela não simplesmente se omitiu, né? Deixou, não fez o que deveria ser feito. E essa semana eu recebo no meu e-mail, casualmente, uma propaganda da OAB defendendo que mero aborrecimento tem valor. Bom, é uma campanha, lógico, com relação aos danos morais, à responsabilidade civil, que muitos julgados têm decidido assim, com relação ao entendimento do judiciário com relação ao mero aborrecimento e não ter a correspondência e indenização por danos morais. Mas e os direitos sociais que estão lá consagrados na Constituição Federal, que são direitos, né, de cláusulas pétreas que tecnicamente deveriam ser guardados pela OAB?
a OAB, ela realmente se omitiu. Eu penso assim, eu vi isso da OAB na reforma trabalhista, porque eu sou um advogado da advocacia trabalhista e não vi realmente, eu não sei se o doutor, conversando com os demais colegas, também sentiu isso. Não, o quadro da advocacia trabalhista é alarmante. Conversando com os advogados da advocacia trabalhista é uma preocupação generalizada. Muitos, inclusive, estudando opções do que fazer, né, para sobreviver a partir da crise, a expressão é essa, a crise instaurada na advocacia trabalhista. Porque se engana quem pensa que a advocacia, essa crise na advocacia do trabalho envolve só o advogado e a advogada que advogam para o trabalhador. Muito antes, pelo contrário, os advogados e advogadas patronais que trabalham para as empresas, talvez em muitos casos estão sofrendo ainda mais. Dá o tamanho de incerteza em relação a diversos itens inconstitucionais que constam na reforma. A OAB precisa dar guarida a isso, né? E aí me parece, nesse caso aqui no Rio Grande do Sul, que neste vácuo institucional deixado pela OAB, quem teve que efetivamente exercer e enfrentar o debate em relação à reforma foi a AGETRA, a Associação Gaúcha dos Advogados Trabalhistas. Por quê? Porque a OAB, e isso não é aleatório, sabe, Carmona? Desde que essa gestão assumiu há 12 anos atrás, se fez uma opção de conciliação com o judiciário, né? Então sempre se buscou pontos de não melindrar o judiciário, em nome de uma boa relação. Eu, evidentemente, não sou contra ter uma boa relação com o judiciário, mas esse modelo adotado há 12 anos pela OAB do Rio Grande do Sul, ele esgotou, ele faliu. Por quê? Porque hoje, como existe uma crise, não só uma crise institucional colocada no Brasil, uma crise das instituições, mas uma crise da advocacia, que tem como protagonista, em muitas ocasiões, o Poder Judiciário. As violações que o Poder Judiciário provoca no exercício da advocacia deveriam ser pontuadas e deveriam ser enfrentadas pela OAB. E isso não é. Então existem temas envolvendo o judiciário que a OAB não se manifesta. Tu não vês, por exemplo, a OAB se manifestar em relação a um reajuste de 16% do judiciário. Tu não vês, por exemplo, a OAB se manifestar em relação ao auxílio moradia daquele magistrado que tem casa. Se posicionar, né? Tu não vê a OAB se posicionar em relação às comarcas do interior do estado que não tem magistrado. E isso é uma negação da prestação jurisdicional. Esse modelo de conciliação com o judiciário, esse modelo esgotou. É preciso tratar o judiciário com respeito, exigir que o judiciário nos trate com o mesmo respeito que nós os tratamos, mas ao mesmo tempo ter uma posição de autonomia. E sentar com o judiciário e apontar quando está errado. E dizer que as prerrogativas profissionais vêm sendo violadas no seu cotidiano. Muito pelo judiciário, e aí quando as nossas prerrogativas profissionais são violadas, e o colega e a colega que estiver em casa vai entender isso, todo o advogado e toda a advogada que milita no exercício, nos fóruns pelo Rio Grande do Sul, nas varas do trabalho, na Justiça Federal, vão ter pelo menos um caso de humilhação sofrida de alguma forma, de alguma natureza. Com toda certeza. Isso é violação das prerrogativas profissionais. Mas o que nós não percebemos é que cada vez que o advogado é humilhado, cada vez que a advogada é humilhada, a cidadania é humilhada. Porque nós somos a interface entre a cidadania e a justiça. Sem um advogado não há justiça. Nós somos a única profissão que constamos na Constituição da República, no artigo 183, que diz que o advogado é indispensável para a administração da justiça. Me parece que esse papel vem sendo deixado em segundo plano. E são essas funções que precisam mudar e precisam mudar agora.
Vamos fazer um breve intervalo então, Paulo. Vamos fazer um pequeníssimo intervalo e já voltamos. Vamos falar um pouquinho mais das prerrogativas aí, das violações aos direitos dos advogados. Até daqui a pouco. Comunicando Direito. Apoio Cultural. Estilo Pisos. Pisos laminados e vinílicos, rodapés e acessórios. Artes Pedras. Marmoraria focada em qualidade e atendimento personalizado. La Provence Móveis. Móveis planejados sob medida. Hotel Fazenda Vale Real. Venha passar o fim de semana em meio à natureza, em ambiente familiar. Soster Imóveis. Avenida Assis Brasil, 4990, sala 201. Olá, amigos. Estamos voltando com o segundo bloco do programa Comunicando Direito da GSUL TV. Ao meu lado hoje, Dr. Paulo Petrin, membro do movimento da OAB Em Frente. De oposição à atual gestão que está aí na OAB durante 12 anos. Dr. Paulo, nós estávamos falando no bloco anterior de prerrogativas dos advogados. A OAB, recentemente, através do seu presidente, fez um comunicado que pretende trazer os processos éticos disciplinares, tirar o sigilo desses processos. Gostaria que o doutor Paulo falasse um pouquinho disso, qual a sua posição com relação a esta situação, e para que o nosso advogado, o nosso telespectador, também pudesse aí tomar conhecimento desta situação que vem sendo propagada aí aos quatro ventos para a sociedade, para nós advogados, como bem intencionados. Não sei, doutor, se entende desta forma. Veja o seguinte, Felipe. Essa é uma situação bastante constrangedora, né? Porque existe uma sensação no Brasil de que há uma necessidade de um punitivismo exagerado. Ou seja, tem que se punir a qualquer custo. E aí o presidente atual, ele faz uma proposição para o Conselho Federal, no último colégio de presidentes, num hotel luxuoso em Gramado, que aconteceu recentemente, né, que é típico do que o OAB faz, e faz essa proposição de que os processos éticos, depois de admitidos, se tornam públicos. Mas como os processos éticos vão se transformar públicos, sendo que a natureza, a essência do processo ético é a privacidade, como eles vão se tornar públicos no momento que a colega e que o colega estão exercendo a ampla defesa? Não se sabe qual vai ser o resultado daquele processo, se tem fundamento, se aquele processo é fruto de uma perseguição, se não é, qual é o mérito daquele processo. Ou seja, o colega vai estar se defendendo no processo e vai ter o seu processo público. Como fica a vida desse colega se no final do processo ele for absolvido? Ele já vai ter passado pela execração pública, vai transformar em ainda mais difícil algo que já é completamente difícil, que é o exercício cotidiano da advocacia. Porque a maior parte dos advogados e das advogadas não estão nos grandes escritórios, não estão nos médios escritórios. A maior parte dos advogados e das advogadas são autônomos. São aqueles colegas que vão ao fórum, que sentam para fazer a sua petição, que divulgam o seu trabalho numa página no Facebook, que alimentam, que distribuem o seu cartão. E aí daqui um pouco esse colega vai sofrer um processo ético por propaganda irregular, vai ser divulgado como um mau profissional e aí ao final é absolvido. Quem devolve a dignidade a esse colega? Isso é um completo absurdo, esse tipo de iniciativa. Isso, dizer que o objetivo é emprestar transparência, isso é uma falácia. Eu queria, na verdade, que fosse dada transparência aos gastos da entidade. Quanto custa as viagens dos nossos dirigentes pelo interior do Estado? Quanto custa
para manter o Conselho Federal da OAB, que 10% do orçamento tem que ser repassado para Brasília. São essas informações que eu preciso ter. Quanto custa com os funcionários? Quantos funcionários são? Nós entramos no site da OAB, o sujeito tem que praticamente fazer um curso de contabilidade para entender aqueles números. Numa época do smartphone, que a gente pode ter informações ali por ali em tempo real, de um orçamento que é milionário. As colegas advogadas, mães, e outro dia eu fiquei estupefato com uma informação de que as advogadas que têm filhos recém-nascidos, que estão exercendo um período de licença maternidade, mesmo assim precisam continuar pagando anuidade. Não existe nenhum espaço no estado inteiro, nem em Porto Alegre, para a colega mãe deixar o seu filho ou a sua filha enquanto estiver fazendo uma audiência. Acho que nenhum dos fóruns tem, né? Em Porto Alegre não tem. Provavelmente, acho que no Fórum Trabalhista eu sei que tem na Justiça do Trabalho. Provavelmente tenha para o servidor, alguma coisa do tipo. Mas foi um fruto de uma construção, exatamente. Mas são esses debates que precisam ser enfrentados. Aí a pergunta é, com um orçamento de 104 milhões de reais, daria para tomar essas iniciativas ou não daria? Veja, por exemplo, a situação do jovem advogado. O jovem advogado se forma, a jovem advogada se forma, se depara com a seguinte situação. Ou vai trabalhar num escritório de advocacia, e aí não existe um piso salarial, então se submete a salários baixíssimos, com uma figura de advogado associado, ou então vai fazer audiência 50, 60, 70 reais para os grandes escritórios, ou então vai tentar trabalhar sozinho. Imagine a seguinte situação. O colega se formou, já tem que pagar a inscrição para ter a sua carteira da OAB. Aí logo em seguida paga a anuidade. Se esse colega vier de uma universidade privada, logo em seguida ele vai ter que começar a pagar o crédito educativo. Aí ele vai ter que ter um escritóriozinho, ou trabalhar num coworking, ou alguma coisa do tipo. Vai ter que fazer o seu cartão de visita. Vai ter que comer. Vai ter que se transportar. Vai ter que colocar um terno para ir numa audiência para não ser mal visto pelo juiz ou pelo promotor. Quanto custa isso? A OAB não tem preocupação em relação a isso? Não tem preocupação em relação a essa realidade do jovem advogado? Ou acha que basta para atender jovem advogado fazer happy hour ou show de banda nacional na Semana do Advogado em Casa Noturna de Porto Alegre? Ou oferecer um cursinho na ESA? É muito pouco. Mas, Paulo, essa questão dos conselhos federais em qualquer profissão não me parece assim que nenhum dos conselhos, né, seja um Conselho Regional de Administração, Conselho Federal de Medicina, autorizem a ampla divulgação dos seus processos éticos sem que haja um trânsito julgado. Eu, salvo engano, eu não tenho conhecimento de nenhum. Olha, eu desconheço. E eu digo mais, Carmona. Hoje o Conselho Seccional da OAB gasta boa parte do seu tempo analisando processos éticos contra os colegas. E isso se abstém de fazer debates sobre grandes temas da advocacia. Né? É evidente que o colega que tiver uma má conduta e for penalizado e tiver o trânsito em julgado da decisão no seu processo disciplinar, isso tem que ser publicizado para o conjunto não só da categoria, não só para o conjunto dos advogados e das advogadas, mas também para a sociedade, é claro que sim. Mas agora, enquanto esse colega estiver exercendo a ampla defesa, este processo não pode ser transformado. Falaste que existe um grande, digamos assim, conglomerado de serviços, né, dos advogados ali vinculados a um processo ético-disciplinar. Lógico que eu penso assim, então acredito que o Dr. Paulo também não pense assim com relação da impunidade daquele que cometeu determinada infração. Mas
Tu não achas que o processo de disciplina que é instaurado na OAB, ele não é um pouco lento? Não sei, me parece assim que as coisas não andam. Se tem notícia aí de processos éticos que levam 2 anos para ter uma apuração, né? Eu tenho uma certa curiosidade de saber por quê, né? E mais do que isso, tenho uma certa dificuldade de saber o que baliza alguns processos ter um determinado trâmite mais acelerado ou menos acelerado. Porque esses tempos aí é um escritório e tal, uma situação bem pontual, não vou dizer nem a cidade, até para não evitar qualquer, mas se jogou ao vento, falou daquele determinado escritório. Olha, de quando foi, né, veiculada a notícia e até sair a suspensão do colega, não deu 30 dias. Não deu 30 dias. Então, assim, me parece assim, que é uma disparidade, né, na questão dessa análise aí de processo. Mas é que a questão da transparência é uma contradição plena na OAB. Ela é um exercício cotidiano. Nós temos essa ideia de exigir transparência dos outros, e aí, por um lado, tem o colega que responde um processo ético em 30 dias, eu não conheço esse caso específico, e tem outros colegas que passam anos respondendo a um processo ético. Então, para alguma coisa pode ter transparência, para outra coisa não precisa ter transparência. Lhes dou um exemplo. A OAB tem representantes em muitos conselhos. Muitos conselhos. Conselho Estadual de Trânsito, Conselho Municipal de Trânsito, Conselho de Educação, Conselho não sei... Muitos conselhos. Ninguém sabe o mecanismo de escolha das pessoas que lá estão. E muitos desses conselhos, inclusive, recebem jeton, inclusive são remunerados. Ninguém sabe como essas pessoas foram para lá. Ninguém sabe como elas se posicionam. Ninguém sabe quem as escolheu. E aí, quando eu falo em conselho, a gente pode ampliar um pouco essa discussão. A OAB, por exemplo, indica representantes para concursos públicos, para bancas de concursos públicos, por exemplo, do Ministério Público, da magistratura. Ninguém sabe os critérios para a escolha desses representantes, ninguém sabe quem são esses representantes e ninguém sabe como esses representantes se comportam. Por exemplo, um representante da OAB, que faz parte da banca examinadora do concurso público do Ministério Público, na hora da arguição, ele pergunta para aquele futuro promotor como ele vai tratar o advogado, ele pergunta para aquele promotor se ele respeita as prerrogativas dos advogados. Nós não sabemos disso. Então, transparência existe para algumas coisas. Para dentro de casa, para divulgar processo ético, o presidente quer transparência. Para outras coisas, não há transparência. Eu também gostaria de fazer um exercício com quem está em casa. Você se lembra qual foi o critério adotado? Quem foram os colegas e as colegas que concorreram na última escolha para o 5º Constitucional de qualquer tribunal? E quem foi o escolhido? Transparência para algumas coisas, ausência de transparência para outras coisas. Essa dicotomia tem que acabar. Existem muitas boas propagandas, né? Muitas boas estratégias que, inclusive, primam pelo personalismo. Hoje se vê falar mais da figura dos dirigentes da entidade, em nível federal e em nível estadual, do que da OAB enquanto instituição. Isso precisa ser resgatado. É importante isso. Então, nós estamos chegando aí ao término do 2º bloco. Vamos fazer mais um pequeno intervalo e já voltamos. Comunicando Direito. Apoio Cultural. Estilo pisos. Pisos laminados e vinílicos, rodapés e acessórios. Artes Pedras. Marmoraria focada em qualidade e atendimento personalizado. La Provence Móveis. Móveis planejados sob medida. Hotel Fazenda Vale Real. Venha passar o fim de semana em meio à natureza, em ambiente familiar. Soster Imóveis.
Avenida Assis Brasil, 4990, sala 201. Hotel Fazenda Vale Real. Venha passar o fim de semana em meio à natureza, em ambiente familiar. Fone 54 32 87 11 25, Caxias do Sul. Soster Imóveis. Avenida Assis Brasil, 4990, sala 201. Telefone 3340 8143, Porto Alegre. Olá, amigos, estamos voltando ao terceiro e ao último bloco do programa Comunicando Direito. Lembrando a todos os telespectadores que nosso programa vai ao ar sempre aos sábados, às 20 horas e 30 minutos, no canal 6 da NET, GSUL TV. Para aquele telespectador que está nos assistindo, seja advogado, seja aquele membro da sociedade civil e queira entrar em contato conosco, pode fazer através do e-mail comunicandodireito@gmail.com. Fazer a sua sugestão, sua crítica ou até o seu questionamento com relação a algum determinado tema que fora debatido aqui no nosso programa. Hoje, reiterando, nós estamos aqui com o Dr. Paulo Petri, membro do movimento OAB em Frente, de oposição à atual gestão da OAB. Dr. Paulo Petri, nós estamos aí conversando, debatendo sobre essas questões de como vem se portando a OAB. E eu gostei de uma palavra que disseste no primeiro bloco, que foi com relação à paridade. A paridade deste movimento. Esta ideia da paridade, poderia me dar um pouco mais, explanar um pouquinho mais dessas ideias do movimento da OAB em frente? Eu costumo dizer, Carmona, para nossa pré-candidata a vice, a Luciane Toss, que é uma advogada trabalhista e professora universitária de fibra, uma mulher guerreira, preparadíssima como poucas. Nos eventos que nós temos participado, eu tenho às vezes pedido para falar antes dela, porque senão depois ela não deixa nada para eu falar. Que é uma mulher realmente, uma colega extraordinária, uma profissional de primeiríssima linha. Mas eu costumo dizer para a Luciane o seguinte, eu disse, olha, Luciane, eu acho que nós chegamos num momento que é mais fácil não existir uma chapa do que nós não fazermos uma chapa paritária. Porque chegou o momento de enfrentar essa discussão. Quando esse grupo começou a se reunir há 2 anos atrás, reunindo diversas lideranças da oposição, do Estado inteiro, essa foi a primeira discussão que surgiu. A discussão de criar uma chapa igualitária entre homens e mulheres, pela completa ausência de representação feminina na direção da OAB. E isso não é uma discussão empírica, isso são números. Basta olhar a composição da OAB dos últimos 12 anos, que não terá lá a participação feminina. E cada dia mais vem crescendo o número de mulheres na OAB. Hoje é praticamente a metade e seguramente no ano que vem nós teremos um número maior de mulheres do que homens. Isso tem que ser refletido. A OAB é espelho da sociedade. A OAB é espelho da sociedade. Não tem como produzir hoje um trabalho onde não passe por uma discussão paritária. Historicamente, eu assim, posso estar equivocado, Paulo, e daí gostaria que me ajudasse nessa situação. A OAB do Rio Grande do Sul teve alguma candidata mulher? Teve uma presidente, que atualmente é conselheira federal, a doutora Cleia. A doutora Cleia foi presidente do Conselho Execucional, uma desbravadora. É verdade. Mas eu acho que, infelizmente, as colegas que acabam sendo absorvidas por este grupo acabam se metendo a esse predomínio masculino, né? Eu não consigo entender, honestamente, eu acho que e aí talvez seja as limitações que nos são impostas
pela mente humana mesmo. Mas se faz uma discussão de representação feminina, e eu tô com uma certa dificuldade, e a bancada do Rio Grande do Sul, inclusive composta pela doutora Cléia, que tem importante contribuição é verdade. nas questões femininas envolvendo a OAB, mas eu não consigo entender como a bancada se posicionou contrária a uma decisão de implementar essa política a partir desta eleição e jogar isso para 2022, como se a realidade feminina precisasse passar por um processo ainda de amadurecimento, por um processo de um patriarcado ultrapassado, uma espécie de tutela que já não tem mais espaço, né? Parece que existe essa sensação assim de paternalismo em relação às mulheres, em relação aos negros, em relação aos jovens. Poxa, foram as meninas lá no escritório, colegas advogadas que participam de uma comissão da OAB, e me relataram que pautaram com a presidência da OAB a criação da Comissão da Igualdade Racial para esta gestão, e a OAB não criou a Comissão da Igualdade Racial, sendo que a OAB do Rio Grande do Sul é uma das poucas que não tem. Quer dizer o quê? Não existem negros na OAB? Bom, senhores, vocês estão olhando para um. Agora, nesse momento. E é evidente que existem mais negros na OAB do que há 10 anos atrás. Por que não criar uma comissão da igualdade racial? Existe uma pauta para ser estabelecida, nós precisamos saber quantos somos, qual é o tamanho do contingente da advocacia negra desse estado. Já foi pautado e não foi atendido. Então, a questão da diversidade é um elemento central na nossa construção. E não dá para ser tratada dessa forma, como se fosse um elemento de barganha ou uma equação matemática ou um ajuste político que deve ser necessário ser feito. Isso não dá para ser tratado dessa forma. Dentro desse panorama de paridade, a questão dos jovens, eu acho importante a questão dos jovens hoje ser debatida, porque as universidades estão aí cada vez sendo criadas cada vez mais. Os cursos jurídicos, né, até por EAD, enfim, pós-graduação, depois, a questão de qualidade, a gente, de repente, até duvidosa. E se pautou, inclusive, na OAB, uma possibilidade para absorver determinados profissionais que não conseguissem a sua OAB, um curso de técnico jurídico. Doutor, apoia esta situação? Não, naturalmente não. O problema educacional tem que ser resolvido de outra forma. Advogado é advogado. Advogada é advogada. Né? Se existe uma má formação, tem que se fiscalizar a criação dos novos cursos e o funcionamento desses cursos, que a cada dia vão jogando mais jovens no mercado de trabalho, né, e cria-se uma barreira no exame de ordem. Muitos desses jovens depois são aprovados no exame de ordem e são completamente achatados por uma realidade de mercado cada dia mais competitiva, onde os grandes e os médios escritórios passam a disputar o mesmo perfil de cliente do que o advogado com um dia de inscrição, porque existe uma crise econômica instaurada e esses escritórios também passam a se interessar por esse perfil de cliente. O que nós precisamos pensar com o jovem, e sem contar a figura da informatização, a criação das legal techs, das law techs, que cada dia mais também vão cumprindo missões, os robôs, que são predominantemente da advocacia. Quem vai sofrer mais com isso é o advogado autônomo, a jovem advocacia e a advocacia idosa. E esse debate também precisa ser enfrentado. O que nós precisamos fazer com os jovens advogados, mais do que qualquer outra coisa, é empoderar esse jovem. Esse jovem precisa ser inserido e ser dado condições a aumentar a sua capacidade econômica, a sua capacidade financeira, sobrar mais dinheiro no bolso desse jovem. Se a anuidade da OAB é uma das mais caras do Brasil,
e da OAB do Rio Grande do Sul, nós precisamos encontrar uma forma de auxiliar esse jovem a ter o seu ponto de partida facilitado. O ponto de chegada é outra coisa. Mas nós precisamos auxiliar a jovem advocacia a igualar o seu ponto de partida. Porque o ponto de partida deste jovem advogado, desta jovem advogada, não é o mesmo daquele que já está na segunda, na terceira geração da família de advogados, oriundo de uma universidade provavelmente pública e etc. Nós temos que ajudar esse jovem a se colocar no mercado. Temos que ajudar esse jovem a disputar o mercado de trabalho em condições de igualdade, se qualificando, né? Entendendo como administrar um escritório de advocacia, mas, sobretudo, fazer com que esse jovem tenha mais dinheiro no bolso para não acontecer como o colega que foi me visitar, que o sonho dele é ser advogado, mas está complementando a renda dirigindo mototáxi, motoboy, fazendo entrega como motoboy, ou um motorista de aplicativo, ou um motorista de táxi, ou garçom, ou tantas outras profissões que são extremamente dignas, mas que humilham, diminuem a autoestima de uma pessoa que sonhou em ser advogado, que sonhou em ser advogada. Hoje a OAB é dirigida por uma elite economicamente rica, infelizmente, dona de grandes escritórios, que acabam se valendo dessas fragilidades, dessa precarização do trabalho desse perfil de advogado. E isso não pode ser feito dessa forma. Nós temos que mudar o enfoque. Nós temos que pensar que esse jovem tem que ser protegido. Esse perfil da advocacia tem que ser protegido e tem que ser inserido no mercado de trabalho. Bom, nós estamos aí indo para as considerações finais, mas uma coisa é certa, né, doutor Paulo? O mundo, ele tem uma situação que ele muda toda hora, né? E as tendências jurídicas, elas, cada vez, elas exigem mais do advogado. E o advogado, início de carreira, né, sem considerar aquele advogado que já vem das heranças hereditárias, digamos assim, existe uma dificuldade muito grande. E realmente não é só com cursos que a gente pode ajudar esse advogado, né? Lógico que a qualificação profissional é ideal, mas existem outras coisas que a ordem deve fazer. E, enfim, doutor Paulo, gostaria que fizesse as suas considerações finais. Nós estamos chegando ao final, nós temos ainda 2 minutos aí para chegar ao nosso final do nosso programa, e gostaria que o senhor desejasse aí uma mensagem aos nossos telespectadores. Quero dizer ao colega advogado e à colega advogada que está em casa que nós nos apresentamos para esse debate eleitoral que vai redundar na eleição do dia 30 de novembro com muita disposição de transformar a OAB, com muita disposição de dar um novo rosto, uma nova cara à entidade, que é a entidade de classe mais importante desse país e que vem sendo cotidianamente subjugada e colocada em segundo plano. Chegou a hora da OAB ir em frente, chegou a hora de essa OAB seguir. A OAB por si só é uma entidade plural, é uma entidade democrática e assim precisa ser considerada. A gente precisa de uma advocacia forte para que a cidadania seja forte. E é dessa forma que nós queremos nos apresentar para o debate, fazendo que é debate com franqueza, com honestidade, sem agressão aos nossos adversários. Queremos fazer uma eleição limpa, com muita tranquilidade, mas chegou a hora de dizer que o grupo que está aí há 12 anos teve o seu prazo de validade vencido. Chegou a hora de alterar o poder, como bem vem sendo divulgado pelos colegas da atual gestão, Rio Grande afora, numa campanha envolvendo as eleições desse ano, onde pregam a alternância de poder. E eu queria devolver esse convite à atual direção da OAB. Chegou a hora da alternância de poder, chegou a hora de mudar a cara da OAB, chegou a hora de ir em frente. E esse é o nosso objetivo, seguir em frente numa nova perspectiva de OAB e numa nova entrega de OAB para a sociedade, para a cidadania. Muito obrigado pelo convite, Carmona, e estamos à disposição sempre que precisar.
Doutor Paulo, eu que agradeço pelas belíssimas explanações que aqui nos ofereceu ao nosso programa. Gostaria, assim, que pudesse, em outras oportunidades, também comparecer aqui e debater mais tempo aí, até com outros colegas que a gente pode convidar e trazer essas questões. Talvez aí. Até com o candidato da situação, a gente pode fazer um convite aí e já fica desde já convidado aí, se ele estiver nos assistindo aí, certamente, né, doutor? Doutor Paulo, muito, muito grato, tá? E até nosso próximo programa. Eu agradeço, Paulo. Muito obrigado. Comunicando Direito. Apoio Cultural. Estilo Pisos. Pisos laminados e vinílicos, rodapés e acessórios. Mão de obra própria, entrega imediata. Estilo Pisos, Avenida Sertório 4500, fone 3362-1818, Porto Alegre. Artes Pedras. Marmoraria focada em qualidade e atendimento personalizado, com o portfólio mais completo da região. Artes Pedras, Avenida Sertório 4500, fone 33 61 27 27, Porto Alegre. La Provence Móveis. Móveis planejados sob medida. Marcenaria moderna de alto padrão e excelente acabamento. Melhor custo-benefício da Zona Norte de Porto Alegre. Avenida Sertório 4500, telefone 4061-9746. Hotel Fazenda Vale Real. Venha passar o fim de semana em meio à natureza, em ambiente familiar. Fone 54 3287 1125. Soster Imóveis, Avenida Assis Brasil 4990, Sala 201. Comunicando Direito.